e como estamos pegando em algo vivo, em algo falante, porque tudo que ela diz, ela reproduz em nossas vidas. E então não é para ser lido como um livro, por mais que o escritor seja conhecido, não, porque aqui é a boca de Deus falando para nós. E quem leva isso a sério, com certeza, é muito abençoado nessa terra. Pois bem, diz que o propósito dessa carta era combater os falsos ensinos que estavam já naquela época acontecendo, afastando o povo de Jesus Cristo. Meus queridos, nos nossos dias não é diferente. Ele faz de tudo para afastar você da presença do Senhor, independentemente, seja quem você for. Mas é pastor, é presbítero. Não, olha, esse então é que tem que tomar um cuidado maior, porque o tombo, é maior, traz talvez uma repercussão maior negativamente. E então a gente deve estar sempre pedindo a Deus, para que estejamos juntos dele todo o tempo, não afastar em momento nenhum, porque, meu irmão, o inimigo, como diz aqui, diz que ele não tem pressa para nada, ele fica esperando um momento. E é bom você saber que espírito não morre, ele não tem pressa de pegar ninguém, ele procura o momento. E se a gente não vigiar, tudo está no nosso vigiar, porque é nesses momentos que ele vem para nos afastar da presença do Senhor. E a Bíblia, ela, como é o nosso manual, de fé e conduta, e também de fé e prática, e ela nos ensina com muita ênfase. Nós estamos sempre vigiando para que não afastemos o Senhor em hora alguma. Eu vou pedir o auxílio ali do Diogo, e por favor, Diogo, coloca a gente aí lá no livro de Eclesiastes, no capítulo número 11, o versículo 10. Eclesiastes, capítulo 11 e o versículo 10. Assim, a igreja pode ler comigo quando cair na tela, que diz assim, vamos ler juntos? Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Então, afasta, meu irmão, a ira do teu coração, remove da tua carne o mal. Senhor, eu quero ser melhor. Bom não tem jeito de ser, meu irmão? Porque Jesus disse que não há bom, e nem ele quis ser bom quando estava nessa terra. Mas pelo menos tentar ser justo, pastor? Procurar tentar ser o mais justo possível. E então, porque a juventude, a adolescência e a juventude são vaidades. E quando ele diz aqui vaidade, ele quer dizer o quê? Que tudo é passageiro, irmão. Tudo neste mundo passa. Então, se agarre com Deus, porque o que é hoje, amanhã pode não ser mais. E é assim que nós temos visto o mundo, O que era, agora não está sendo mais, o que era para ser, deixou de ser, e há uma inversão muito grande aí, procurando afastar o homem de Deus. Mas eu sei que você vigia, eu sei que você clama a Deus pela sua vida. E primeiro
Isso não é egoísmo não, meu irmão. A gente deve clamar por nós mesmos. Jesus ensinou isso a orar por vós mesmos. Porque se você não estiver bem, tu vai ajudar quem? Não tem como. Se você não está bem, tu não tem como ajudar ninguém. Então, que você esteja bem na presença do Senhor, Aleluia. sendo por Ele abençoado. E por isso, meu irmão, nós devemos estar todos os momentos desligados aqui um pouco desta terra, não sendo irresponsável, não é isso que eu estou dizendo, mas saber que, como disse aqui, tudo é passageiro, tudo passa. Então, lá no céu não. Por isso que a gente deve estar sempre ligado no céu, sempre procurar, meu irmão, estar falando com Deus e pedindo ao Senhor. Por que você acha que Davi e Daniel oravam 3 vezes por dia? Porque ele queria contato com o Senhor, ele queria contato com Deus, porque o lugar que ele estava é um lugar perigoso. E você acha que essa terra não é perigosa? Não é perigoso, essa terra não está perigosa cada vez mais? Tem algum lugar seguro na face dessa terra? Não tem, irmão. Quem te guarda é o Senhor. Aleluia. Então, aleluia, perigo. Glória a Deus, aleluia. Ele está presente a cada instante e é preciso, né, como diz o Senhor Jesus, sobre tudo vigiai, porque o tentador, meu irmão, fica à espreita, procurando, né, tragar aquele que ele possa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então diz aqui, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está. Bem, meu irmão, e a gente nessa terra, a gente vê uma busca assim, constante, né? E até desenfreada por algo que satisfaça, mas o homem só vai satisfazer mesmo quando ele tiver Jesus Cristo no seu coração. Não tem como nada satisfaz, a ganância do homem. Eu digo do homem sem Deus, né? Eu penso, né? Ele sabe que a traça rói, ferrugem destrói, o ladrão rouba, então ele é muito ligado, eu creio nessas coisas não, mas, meu irmão, olha, tudo aqui que nós devemos fazer é buscar o Senhor. Jesus ensinou isso: buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça, as demais coisas nos seriam acrescentadas, e assim foi ele, né? Mas se nós olharmos as circunstâncias da vida, meu irmão, eu creio que todo instante, mesmo trabalhando, mesmo lá ocupado, mesmo lá progredindo, né? Mesmo lá fazendo o seu serviço, você sempre vai lembrar: Deus, me ajuda aqui, aleluia, sempre comigo aqui, amém. Porque sem o Senhor a gente não chega a lugar algum, aleluia. E assim que nós vemos realmente, meu irmão, a busca é grande. E se os irmãos verem essa busca, o dinheiro que o homem tanto preza, né? E quer, mas não satisfaz. Os irmãos lembram daquele jovem rico? Ele era rico. Riqueza é sinônimo de ter, né? De possuir grandes coisas. E ele tinha dinheiro, mas dentro da sua alma havia uma ansiedade, e ele foi procurar Jesus. E ele indo procurar Jesus, ele falou com o Senhor: o que eu faço para herdar a vida eterna? Porque, meu irmão, ele sabia que um dia ele ia partir, que um dia tudo ia ficar por aí. E Jesus falou para ele: guarda os mandamentos.
E ele diz: não, Senhor, isso eu tenho feito desde a minha mocidade. E como a gente disse, ficar calado talvez é bom em certa hora. Porque ele foi falar para Jesus assim: tudo isso eu tenho guardado, o que me falta ainda? Aí, meu irmão, o Senhor falou com ele: olha, você quer o céu? Quer. Então vai e vende tudo quanto tens e reparte os pobres e terás um tesouro no céu. E essa foi a palavra de Jesus para ele. E disse que aquele moço tirou-se triste, foi embora, e aí a gente não sabe até hoje o que aconteceu com ele, né? Porque o dinheiro era o que falava mais alto na sua vida. E na nossa vida, meu irmão, o que tem que falar mais alto não é a tua vontade, não é a sua carne, é Jesus Cristo de Nazaré. Então você não pode mais fazer o que você quer. Não, hoje você tem um domínio, né? Aleluia, é Jesus Cristo que te domina. E se você não tiver Ele, você acaba entrando, meu irmão, como diz aí, na pilha, né? Dos outros, e acaba pecando. E o pecado, ele é algo tão terrível que ele afasta-nos de Deus. E nós estamos falando aqui de não se afastar do Senhor por coisa alguma. Aleluia. Primeiramente na sua vida é Jesus. Glória a Deus. Depois Aleluia. é você mesmo, como nós dissemos aqui, e depois a sua família, não é verdade? E eu estou falando você mesmo, e não estou aqui ensinando ninguém a ser egoísta, mas é por isso, porque se você não estiver bem, a gente não pode ajudar ninguém. Então, meu querido, aleluia, começa a buscar hoje as coisas do céu. Isso aqui, meu irmão, é uma corrupção só, é uma roubalheira só, meu irmão. E só Jesus na causa, nem aposentado escapa, né? Então, para vocês verem como é que as coisas estão e aonde chegaram. Mas, aleluia, para nós não assusta, porque nós sabemos que o inimigo, ele vem para essas coisas mesmo, roubar, matar, destruir, e ele tem feito isto com elegância muito grande, porque é papel dele, e eu preciso fazer o meu papel também como cristão, como homem de Deus, como pessoa salva. Eu preciso também fazer a minha parte para que o Senhor venha se agradar das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma, irmão, nós lembramos aqui de Zaqueu, era também rico. Ele era rico, tinha ali poder em suas mãos, mas também tinha um vazio no coração. E o vazio que o homem tem, não adianta ele procurar os prazeres deste mundo, que não vai encontrar. São passageiros, os prazeres do mundo são passageiros, todos eles acabam e acabam rápido, sabe? E então nós precisamos ter uma vida espiritual, uma vida com Deus, se quisermos viver uma vida saudável, posso dizer assim, vai até melhorar a tua saúde, com certeza, se você viver uma vida no Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele faz isso em nossas vidas. Glória a Deus. Então, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está, porque nessa terra, meu irmão, sinceramente, está difícil de viver, está difícil da gente entender, cumprir, se não tiver Jesus Cristo no coração, as metas que Deus entregou para cada um de nós. Mas ele continua dizendo aqui que pensai nas coisas que são de cima. Deus, aleluia, glória a Deus. Pensar, meu irmão, És fiel, Jesus. é o quê? É refletir, né? Pensar, é formar uma ideia também, é isso? Pode ser isso também.
E a nossa ideia, então, se é que podemos chamar assim, pensar nas coisas de Deus sem formar uma ideia, a nossa ideia deve estar sempre voltada aos céus de glória, onde Jesus Cristo, o Senhor, está, porque a gente vive, pensando em mudar de vida, pensando em fazer, meus irmãos, as coisas que é do nosso agrado. Agora tem que saber se Deus está no meio dessas coisas. Se não tiver, meu irmão, abre mão, não tem problema. Pode ter, mas eu vou perder. Perde, meu irmão. É melhor perder, né? Aleluia. Aleluia. O que nós temos aqui, Glória a Deus. é perder a presença de Deus. Essa não pode sair da nossa vida de modo algum. E às vezes, meu irmão, nós não, a princípio, e não imaginamos, e quando nós não imaginamos, não pensamos, está escado a gente fazer asneira, como diz aí, é rápido, a pessoa não pensa, meu irmão. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, e está lá em Hebreus, no capítulo 12, o versículo 17, por favor, coloca na tela para nós aí, Diogo, por favor. Hebreus 12, 17, fala de Esaú, meu irmão. Fome, diz que é uma coisa tremenda, né? Eu nunca passei fome, assim dizer, que eu passei fome e tal, não sei se Deus deixou pelo menos uma mão lá na roça, da onde eu sou, sempre tinha um pé de mamão lá, mas esse mamão amarelo, tinha muito lá. Então, se tivesse com vontade de se alimentar, era só andar naquele lugar lá que ele encontrava alguma coisa. E em casa também, graças a Deus, o Senhor sempre proveu para nós. Aleluia. Mas ele estava com fome. E a gente, meu irmão, aprendeu com Jesus, né? Que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, olha, bota faltando tudo, irmão. Deus vai prover. Jesus disse isso, né? Não pensai no dia de amanhã, o que haveis de comer, o que haveis de vestir, porque as aves dos céus, elas não trabalham, mas Deus as alimenta. E o que sobre a vestimenta, o Senhor fala que Ele veste o lírio do campo, e nem Salomão se vestiu como Deus. Então, a gente tem que preocupar com coisas que nos separam de Deus. É isso que nós devemos estar sempre preocupados, daquilo que está te separando, daquilo que está te afastando. E Ele não faz isso de uma vez só. Com certeza Ele não vai te tirar de uma vez só da presença do Senhor, mas é o que Dalila fazia com Sansão, Ela foi barretando ali e foi batendo naquela tecla e foi insistindo, e o inimigo ele insiste mesmo. Entendeu? Em fazer você pecar, em fazer você errar, em fazer você perder o rumo. E então chegou um dia que o coitado do Sansão caiu. E aí ele falou: eu vou sair mais uma vez. Mas sair sem Deus, meu irmão, é derrota da certa. Misericórdia de nós. Meu irmão, Com Deus, aleluia. O inimigo, a primeira coisa que ele faz é cegar mesmo a nossa vista. E diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, não é isso? Mas graças a Deus que você é cristão, você tem um Deus todo-poderoso, a situação vem, e você diz para ele: Senhor, eu creio em Ti, tem misericórdia, me ajuda, Senhor, falho eu sou, fraco
também, mas o Senhor é forte, o Senhor é poderoso, o Senhor pode me ajudar. E Ele, meu irmão, quando nós clamamos pela sua ajuda, Ele não deixa de nos atender, porque misericordioso Ele é. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Mas lá está na tela, meu irmão, é o versículo que nós pedimos de ouro para colocar, vamos ler juntos, que diz assim: porque bem sabeis que querendo Ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. E isso aqui, Esaú, meu irmão, a fome falou mais alto na sua vida. E ele disse, e o diabo usa, meu irmão, me perdoe eu dizer, mas ele usa qualquer um que dá lugar para ele. E não importa se é pastor, nem importa, né? Usou Pedro, né, meu irmão? Estava junto com Jesus, ele usou a boca da Pedro, foi para trás de mim, Satanás. Porque não era ele falando. Então, meu irmão, ele vendo a comida, e Jacó era enganador, né? O seu nome Jacó, quer dizer isso. Com certeza falou para ele, ó, está aqui. Como o jovem diz aí, pegar ou largar, né? Se não usa muito essa frase aí, vou pegar ou largar. Então, meu irmão, e ele começou ali a imaginar, eu estou com fome, e com certeza a distância era lógica, assim que o inimigo faz, ele te distancia, onde você poderia andar. Vamos supor, não sei onde ele estava, mas podia andar, nem que seja meio-dia, chegar em casa e saciar da sua fome. Eu creio que não era tão distante assim que ele estava, né? Ele poderia andar, mas o inimigo, meu irmão, ele fala ao ouvido. Enquanto o Espírito Santo fala no nosso coração, ele vem falar no ouvido. Rapaz, pega, porque você vai desfalecer até chegar na sua casa. E eu ouvindo essas palavras, ele trocou. Mas depois, meu irmão, a consequência veio. E tudo nessa vida tem consequência. Você pode até fazer, mas sabe que depois vai ter uma consequência. E aí, né, quando a consequência chega, os amigos fogem, as pessoas somem e você fica só. E aí, ele que é acusador, ele chega para te acusar mais ainda, para trazer mais ainda lembrança daquilo que você fez, para te maniatar mesmo. E nós vemos aqui o caso de Esaú. Ele não achou lugar de arrependimento, e diz que ele chorou, com lágrimas ele buscou. Meu irmão, será que isso acontece hoje? A graça, ela é acolhedora, né? E talvez hoje não aconteça tal, mas não é bom ficar arriscando aí não, viu, meu irmão? Não é bom ficar arriscando não, sabe por causa de quê? Porque a nossa vida, ela é um sopro. A gente dorme, não sabe se vai amanhecer. Um acidente, às vezes a pessoa está indo aqui, cheia de projetos, chega ali, bate a moto, ou bate o carro, e falece, e pronto, não tem mais nada a fazer. Então não é bom a gente ficar se arriscando aí, porque Deus não coloca ninguém em risco. Ele se colocou, né? A pessoa pode estar certo que Ele vai cuidar, Ele vai prover, Ele vai fazer, e não vai nada que o inimigo quis acontecer, não vai acontecer. Os irmãos lembram daquele naufrágio de Paulo, e ele falou para o comandante,
que não era razoável sair daquela situação, mas o comandante daquela esquadra cria mais, né, naquele piloto do navio que naquilo que Paulo falava. E os destroços aconteceram, o mal veio, mas o homem de Deus que ali estava foi e falou: olha, o Deus que eu sirvo me disse esta noite que nenhum de nós vamos se perder, a não ser o navio, mas era para todo mundo ficar junto ali. Isso não era para ninguém tentar sair armado, tentar escapar, porque senão ia morrer. Mas se ficasse junto ali, ninguém morreria. Isso quer dizer o quê, meu irmão? Que nós devemos estar unidos com os irmãos, com Cristo, viu? Com o Espírito Santo que te salvou, que está contigo todos os dias. Isso quer dizer que nós não podemos separar de forma alguma. Se a gente vê esse negócio da selva aí, o leão, principalmente, carniçoso, né? Ele ataca quando aquela presa está sozinha. O rebanho passa, ele vê e ele fica mirando. Aquele que está com mais dificuldade é aquele que ele ataca. Mas no meio ali do bando, ele não se atreve, principalmente quando é búfalo, porque ele sabe que o chifre é penetrante e que ele pode se dar mal. Então, nós devemos estar vigilantes a todo instante, aleluia, e assim Deus estará nos guardando. Amém. E nos livrando de todo mal. Glória a Deus. No versículo 3, que nós lemos assim: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo. Então, meu irmão, a sua vida e a minha vida, ela está escondida em Cristo. E aquilo que está escondido, vê se o irmão concorda comigo. Para achar tem que procurar, não tem? Está escondido, como é que você vai achar? E o inimigo procura, irmão, te acusar a todo momento. Mas só tem uma coisa: Deus não deixa brecha para ele. Deus não deixa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele vai para querer te acusar, o Senhor mostra a marca do seu sangue nas mãos dele, disse: desse pecado eu já perdoei ele está perdoado. Aleluia! Porque essa daí não. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a sua vida está escondida. Amém. O inimigo procura te achar toda hora. Agora eu pego ele, agora eu pego ela, agora ele vai ver. Mas o Senhor, aleluia, o Senhor acampa os teus anjos ao teu redor. Amém. E te dá Aleluia. a vitória, te dá a bênção. Então é por isso que eu estou de pé e você está de pé, porque nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos, irmão, nem devemos estar reclamando de nada, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele cuida de nós a todo momento e a todo instante da nossa vida. Vamos ler, meu irmão, mais um versículo. Estava em Gálatas, no capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 8. Nós vamos ver aqui que a nossa vida está escondida em Deus. E por mais que o inimigo procure, aleluia, não vai te afetar. Às vezes acontece aí, né, meu irmão? E a pessoa até, ninguém é de ferro, ninguém vamos buscar, somos humanos. Pode até que por algum tempo o inimigo
consiga, às vezes, tirar aquele contato, mas diz que nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. E mente é para pensar, meu irmão. Mente é para pensar. Não, como estou, eu não quero ficar, eu quero Deus na minha vida. E quando você começa a pensar e começa a buscar, aleluia, olha, Deus não é como um homem, não. Se você bater na porta de uma pessoa 3 vezes no dia, se for para pedir, então, meu irmão, pode dar certo que você vai se aborrecer antes de chegar a 3ª vez. Mas com Deus não, você pode pedir. Aleluia. Todo dia, toda hora, Ele tem prazer que Aleluia. você se pede, que você vai e pede a Ele. Aleluia. Glória a Louvado Deus. seja o nome. Por Aleluia. isso, meu irmão, o homem é muito diferente de Deus. Tá? Não fica crendo em homem, não, porque senão você vai ser simplesmente dizer para você, vai ser decepcionado. Mas vai ser decepcionado. Estou falando qualquer lugar, não. Aleluia. Não pode. Inteira certeza, só o Senhor Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Mais ninguém mesmo. Porque a nossa natureza é uma natureza ruim mesmo. É uma natureza. Só quem faz a diferença na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Se conscientize disso, meu irmão. Aleluia. Às vezes eu vejo o irmão dizer aqui, ele diz, eu sou sujo, Senhor, eu sou sujo, Senhor. E olha, meu irmão, ele não está errado, não, meu irmão. Ele não está errado, não. A gente, olha, Isaías diz que por mais que a gente faça obra, é comparado com um trapo de imundícia, então eu estou com a palavra. Isso aí, então, meu irmão. Aí também, mas é verdade mesmo. Em nós está escrito que no homem não habita bem algum. Então, a gente tem que olhar para essas coisas e pedir a Deus a sua misericórdia. Aleluia. Senhor, nós não somos nada. Se o Senhor é que é misericordioso mesmo, senão a gente estava. Por isso, meu irmão, a gente não pode desfazer de ninguém, né? Eu vejo ali os nossos porteiros ali, o Maurício, o Francisco, Terson, quem é mais? Alicínio. Então, suporta, meu irmão, né? Aí chega o Iago ali, né, meu irmão? Daquele jeito, tadinho. Eu tenho orado pela vida dele, meu irmão, para Deus dar vitória a ele. Aleluia. E porque diz que ele foi presbítero da igreja, né? Fala aí que ele chegou a ser presbítero da igreja. Olha a situação que o diabo colocou. Então, isso não pode acontecer com a gente, só não vigiar, meu. É só não vigiar. E Deus tem misericórdia de cada um de nós. Aleluia. Porque, meu irmão, não é fácil a coisa. Mas vamos ver então Gálatas 6, do 6 ao 8, que diz assim, vamos ler junto? E o que é instruído na palavra, reparte com todos os seus bens com aquele que o instrui. Não errei, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, meu irmão, vamos trocar de campo. Vamos trocar de terra aí, vamos semear mais do Espírito. Aleluia. Porque a gente é muito daquilo que a gente vê, né? Daquilo que é pegajoso. E a gente é assim, não tem jeito. Mas o Senhor, Ele, aleluia, está sempre te mostrando o melhor, te conduzindo para o melhor, porque Ele quer que você herde a vida eterna. Amém. Porque lá é eterno mesmo. Aqui não, aqui a gente só
só sabe que acontece 4 coisas, né? Não é isso? Nasce, cresce, envelhece e morre. Não é isso? Então, não tem outro jeito. Não tem outro jeito de se escapar, meu irmão. Oh Deus, aleluia, é verdade. A gente só escapa de tudo se a gente estiver com Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Nós escapamos, mas de outro jeito não tem como, né? Então, não é bom que nós apegamos, não é ser, não estou dizendo aqui que a pessoa deve ser, como diz aí, relaxado, né? Não é isso não, meu irmão. A gente tem que se cuidar, a gente tem que, né, procurar glorificar o nome do Senhor com a nossa vida, né, pastor? Amém. Né? E não dar, assim, motivos para que as pessoas vejam falha em você, né? Se vê, que não seja aquela coisa que afaste ele da presença do Senhor, porque, como eu disse aqui, a gente é imperfeito, então não vai parecer perfeito para ninguém, mas o Senhor nos guarde. Eu falei aqui o último versículo, meu irmão, para a gente encerrar. Nós estamos caminhando aqui para o fim já, mas o versículo 4 que diz: quando Cristo se manifestar. Agora, por exemplo, meu irmão, pode estar tudo caminhando, né? Muito bem, e a gente, quando as coisas estão bem, a gente às vezes não está nem aí, né? Não é assim? Quando as coisas estão bem, o negócio está bem, né? Mas de repente as coisas elas podem virar, e o Senhor, Ele quer a todo instante se manifestar a nós, para que nós não venhamos a perder. Lá no livro do profeta Malaquias, lá está escrito que nós vamos ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas, meu irmão, se você olhar agora aqui, é tudo igual, não é? O ímpio fica doente, o crente também fica. O ímpio pega câncer e morre, o crente também pega. Então, não tem muita diferença aqui, não. Não, depois aproveita a sua vida. O que mudou na sua vida? Meu irmão, a mudança de Deus, elas não são externas, elas são internas. A mudança é de dentro para fora, não é de fora para dentro, não. Por isso que muita gente está enrolada aí. Não, aleluia, é o que está dentro de você que Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Porque Deus trabalha no homem. Aleluia. É de dentro para fora, e não Amém. de fora para Aleluia. dentro. Você olhando assim, está vendo todo igual, mas diz que nós vamos ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Naquele dia você vai ver. Aleluia. Vamos ler mais um versículo e aqui a gente encerra. Porque Deus se manifesta, meu irmão. Mas para Deus manifestar na nossa vida, temos que estar na brecha. Temos que estar no lugar certo. Senão, não tem manifestação de Deus. Vamos ler lá em 1 Samuel, no capítulo 3, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, do versículo 19 ao 21. Vai até ficar de pé já, nós vamos orar, pode ir em pé, e nós estamos terminando aqui, meu irmão. Glória seja dada no nome do Senhor, mas Deus se manifesta. Aleluia. E não importa o lugar que você está, não importa como você está, aleluia, aliás, como você está, importa sim. No lugar que você estiver, pode ser na rua, que Deus quiser se manifestar a sua glória, Ele manifesta ali. E nós vamos entender, vamos lá ler
do 19 ao 21, que diz assim, vamos ler juntos? E Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Vocês sabem onde Amém. Samuel foi criado, irmão? Contexto, né? Meu contexto é um contexto difícil. Só vendo as dedas, meu irmão, como nós já dissemos aqui. Pecado de tudo quanto é jeito. É verdade. Ele estava lá no meio. Então, aleluia. Você pode ir aonde você quiser, mas vai com Deus, tá? Tem que ir com Deus. Essa palavra, vai com Deus, você tem muita valia. Quando alguém fala para ela, vai com Deus, vem cá, vai com Deus. Quando Deus não fala nada, eu fico bem triste, mas quando Deus vai com Deus, opa, agora Amém. Eu estou saindo com Deus. Deus nos abençoe, irmão. Aleluia, obrigada, Senhor, aleluia. Falar mais, coisa Obrigada, dizer aqui, Senhor, mas a gente sabe que as horas passam e nós temos horário, não é verdade? Glória seja dada no nome do Senhor. Amanhã nós temos 5 de oração e tem oração também 5:30 da manhã aqui até às 6:30. Quem quiser levantar de madrugada, né? Acho que é de madrugada, né? Que a gente encontra mais facilidade, né? E é de esquecer do que a gente se busca. Então, se você puder vir, tiver condição de venha, e venha orar pela sua família, venha orar pela igreja, venha orar para esse irmão que estão enfermos aí, venha orar pela sua vida também, para Deus cada dia te dar mais vitória. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Pastor Wilson, por favor, esteja Deus, obrigada, Jesus, aleluia. Em nome de Jesus. Senhor abençoando, Pai. Amém, queridos, oremos. Amém, Jesus. Querido e amado Deus, queremos te agradecer nessa noite. Nós reunimos aqui neste lugar, ouvirmos a tua santa e gloriosa, tua bendita e inerrante palavra. Ó Deus, que essa palavra, Senhor, venha penetrar em nossas vidas, nossos corações, para transformar nós cada dia, cada vez mais, para nós sermos luz neste mundo e sal nesta terra, Pai. Ajuda-nos, por favor, ó Deus. E também, Senhor, pedimos que o Senhor nos despede para os nossos lares em paz, nos livrando de todos os acidentes, guardando cada um dos teus servos e das tuas servas. Chegamos abençoados em nossos lares, ó Deus, assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces e divinas consolações e a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja, não só hoje, mas que permanece para sempre, aqueles que recebem possa dizer Amém. Amém, Jesus.